Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Eu sou Sheila Querido, estou aqui, vou começar uma live falando sobre o que é necessário para ser constelador. Tudo bem? Olá, Maria Luísa, boa tarde. Estou aqui no horário diferente hoje quinta-feira, aproveitando o espaço que eu tenho aqui na minha agenda para poder falar para vocês, né, o que é necessário para ser constelador, né? Que ótimo que você está dando uma passadinha aqui, aproveitando que o pessoal está chegando ou vai chegar, esse horário é diferente, né? Vamos ver se as pessoas vão poder vir. Será muito legal se as pessoas puderem comparecer. Vou mandar uns aviõezinhos aqui, né? Que legal, tem mais pessoas chegando, seja bem-vinda. Para quem não me conhece, eu sou Sheila Querido, psicóloga e consteladora, sou psicóloga há 26 anos. Eu trabalho com constelação desde 2011, 2012. Eu fiz o meu curso com Teresa Spire e Alex Possato. E de lá para cá, uma experiência incrível na minha vida. Primeiro, eu fui cliente de constelação, e por isso eu posso falar de constelação, né? Oh, Sueli, que legal, que legal. Essas pessoas queridas aqui. Antes de começar, eu vou fazer uma breve respiração profunda, um centramento. Para quem depois também puder ver essa live, diante de todo o trabalho, seja terapêutico, psicológico, de constelação, é sempre bom a gente estar centrada. O dia geralmente tem muita correria, a gente corre demais, né? E poder estar presente no momento que receber o cliente é sempre muito importante, né? Por isso, sempre eu convido as pessoas para respirarem profundamente, perceber como está o corpo, como está a batida do coração, tentar esvaziar a mente, né? Para poder estar ali a serviço do outro, que é uma das funções de quem é constelador, né? Maria Luísa, Sueli Bittencourt, que estão aqui, sabem o quanto é importante a gente estar zerado ali. Apesar de sermos humanos, né, de termos a mente e a cabeça sempre muito cheia, vou desligar o som aqui, né? A mente e a cabeça sempre muito cheia de coisas, né? Precisamos estar no nosso estado melhor. Muitas pessoas me perguntam, né, o que é necessário para ser constelador, o que é constelador e o que é constelação. Então, antes de falar sobre este movimento, do que é constelação, né, do que é ser constelador, o que é constelação? Eu acredito, né, que a constelação ela veio para nós como uma oportunidade de a gente se olhar de uma outra forma, de uma maneira mais profunda, né? A constelação é um conjunto de técnicas com base em várias linhas da psicologia. Quem estuda constelação e quem é psicólogo, né, que estuda constelação, pode ver a linha de Freud, a linha de Jung, a linha de Moreno, Roger, Satir, várias linhas da psicologia, a gente vai sentindo, né, que o Bert Hellinger realmente estudou muito profundamente muitas das linhas da psicologia. Então, tem esse embasamento. E tem um fenômeno, né, que muitas pessoas brigam, falam, o fenômeno é, é algo que acontece na constelação e que ainda não tem um nome sim, né, e é algo muito antigo que é percebido no campo que acontece a constelação, que tem a ver com a biologia, que tem a ver com a física quântica, que tem a ver com todos os seres vivos,
sejam as plantas, sejam os animais, nós, seres humanos, nós temos esse campo de comunicação que nós não vemos e que nós não ouvimos, né, mas que permeia como todos nós, como o ar que a gente respira, como as ondas magnéticas que colocam esse vídeo no ar aí para todos vocês, né, como uma percepção, todos nós somos seres vibrantes e que ressoam de alguma forma, alguma energia. E esse campo mórfico, tem o campo mórfico, o campo morfogenético, tem ressonância mórfica, né? Tem várias partes que em outros momentos a gente pode conversar mais sobre isso, que entra em comunicação e é atemporal não tem distância, né? Um parente meu que pode estar em outro país, ele pode pensar em mim ou pode perceber algo que esteja acontecendo comigo agora através do sentimento que ele tem, através das batidas do coração que ele terá, né, a partir do sonho que ele pode ter comigo, ou uma impressão, ou uma sensação, né, uma vontade de entrar em contato comigo, se eu tiver. Olá, Fernando, obrigada de passar por aqui. Nesse horário, eu sei que é um horário complicado para muita gente, mas é o horário que me cabe. Ah, que legal, Sueli, que você tem saudade aí de ouvir. A gente só se vê agora, se encontra nos cursos, né? Só se vê na telinha, isso é muito legal. Mas como eu estava dizendo, é lógico que quando uma pessoa vê uma sessão de constelação, ela vai partir daquilo que ela conhece, né? Daquilo que ela acha que conhece. E muitas vezes as pessoas partem do conhecimento emocional, partem do conhecimento da religião que elas têm, mas a constelação, obrigada, Fernanda, a constelação, ela é com base em ciência, ela é com base em teorias que foram muito testadas, avaliadas, e por isso ela vem consolidada em algo concreto. Né? Ela não é algo místico, ela não é algo baseado em religião, né? Não. E que bom se um dia puder todos andarem juntos, né? Eu acredito que já anda. A constelação, por ser com base em ciência e muitas pesquisas, ela pode entrar em vários lugares, né? Eu conheço pessoas que oferecem constelações e cursos, né, para religiosos. Eu dou curso para religiosos. Nos meus cursos tem pessoas de todas as religiões e até quem não tem religião nenhuma, e é muito lindo de ver como a constelação permeia, né? Na turma da Sueli foi uma turma dela, a turma estrela minha de São José, tinha freira, tinha médium, tinha testemunha de Jeová, tinha evangélico, católico e ateu. E lindo de ver a força daquele grupo, né, se percebendo através do estudo e das práticas de constelação. Então, a constelação, ela é moderna, a constelação, eu chamo de terapia para puxar a sardinha para a minha profissão, mas ela é um conjunto de técnicas que serve e cabe em qualquer ambiente, seja um ambiente familiar, seja num sistema empresarial, como o Fernando. Amanhã teremos uma live, né, Fernando? Já está marcadinha aqui para anunciar a nossa live de amanhã. No setor pedagógico, hospitalar, jurídico, e não tem barreiras, não tem fronteiras para a constelação, se as pessoas utilizarem ela de uma forma séria, porque é algo sério, né? E eu vou falar daqui a pouco sobre essa postura. Olá, Lúcia, Loreni, que legal. Essa postura, né? O que nós precisamos ter para ser um constelador? Né? A pessoa que já pensou em ser constelador, o que ela precisa ter e fazer? Quais são os requisitos para ser um constelador? Né? Já vou dizer sobre isso. Mas a constelação, muitas pessoas acham, por ainda não saberem muito bem o que é, né? Então se confunde com essas questões místicas, com algumas questões religiosas, mas a constelação, ela existe para trazer luz e compreensão para situações muito sérias. Não é algo que a gente brinca, que a gente, por curiosidade, não é algo adivinhatório, né? A constelação não é para saber se o meu namorado me trai ou não, se, né?
ou não é para saber se eu vou ser rica ou não. Não é nada disso, ao contrário, né? A constelação ela faz um realinhamento, um reposicionamento, tanto horizontal quanto vertical. O que é esse horizontal e vertical, Sheila? Tanto nas minhas relações atuais agora que eu tenho com os meus familiares, com meu cônjuge, com os meus amigos de trabalho, e também realinhando aquilo que eu posso trazer, que ficou de herança dentro do meu sistema familiar. Por exemplo, nós estamos, esse campo morfogenético, essa epigenética, né? Tudo que não foi bem resolvido lá atrás, ou tudo que foi muito bem resolvido lá atrás no nosso sistema familiar, e lá atrás eu digo, meus pais, meus avós, bisavós, e até a 15ª geração, pode ainda ter algo como herança aqui para mim. Né? Por exemplo, um avô que viveu, um bisavô que viveu na guerra, eu ainda posso ter medo de bombinha, de fogos, de jogos ou festas, porque aquilo remete uma lembrança lá na minha epigenética que alguém morreu perto de mim na guerra, né? Então, e não é perto de mim, perto de alguém que faz parte de mim, que não conseguiu lidar com aquilo de uma forma adequada. Não tinha psicólogo na época, não tinha terapeuta, os familiares não tinham tanta disposição de ouvir. Falar de sentimentos ainda em 2021 é uma coisa que as pessoas resistem, né? Que parece que traz um quê de fraqueza. Então, isso ainda fica em nós. Se nós conseguimos evoluir em tais questões que ainda gera uma dificuldade no meu sistema familiar, eu melhoro para quem vem depois. Aí é o vertical, né? Estamos nessa função de fazer algo evolutivo pela vida e não de ficar lá olhando ou se queixando de algo que o meu sistema familiar não fez. Então, a constelação, ela pode reposicionar muito, né? Às vezes as pessoas falam, nossa, mas quanto custa uma constelação? Né? Qual o valor de uma constelação? O valor de uma constelação é algo assim imensurável, porque pode modificar e melhorar muito gerações, e melhorar muito também, né? Atingir, eu lembro de uma moça que fez constelação e eu fui no departamento uma vez da empresa onde ela trabalha, ela falou, Sheila, o que você fez? Não somos nós que fazemos, né? A constelação e o próprio campo do sistema familiar da pessoa, a gente só facilita, que é um outro papel do constelador para as pessoas, mas quando chega e quando ela atinge, né, e percebe o que ela está carregando que não é dela, ou qual ressonância ela está dentro desse sistema familiar desnecessariamente e abre mão disso, ela modifica muito, né? Ela traz assim uma nova maneira de viver. E as pessoas do departamento falavam: Nossa, ela mudou muito depois disso, né? Ela ficou muito mais leve, muito mais focada, muito mais amável. Então, imagina, né, o valor de tudo isso na vida de alguém. Então, aí eu venho com a pergunta, né? A live não vai ficar tanto tempo, né? Que daqui a pouco já abro a sala para os meus alunos, para as minhas alunas da turma 8, mas qual é o requisito, né? As pessoas me perguntam, qual é o requisito? O que eu preciso ter para ser consteladora? Eu preciso ser psicólogo, eu preciso ser terapeuta, eu preciso ser da área de humanas, né? Eu acho que quando o Bert foi trabalhando essa questão de quem poderia transmitir, quem poderia cuidar dessas técnicas, né, esse conjunto de técnicas que o Bert Helling foi descobrindo, de tanto facilitar constelações, de tanto estudar dinâmica de grupo, estudar Jung, estudar inconsciente coletivo e muito mais coisas, neurolinguística e muito mais, ele foi percebendo que os profissionais que poderiam facilitar constelação, não constelar, né? Apesar de ter o nome de constelador, talvez facilitador de constelação seria mais adequado. Ele percebeu que as pessoas, né, os profissionais que viriam, precisariam de alguns requisitos, que não seria ter um profundo estudo sobre a psicologia, um profundo estudo sobre o ser humano.
ele fala de poder estar trazendo qual a posição de alguém que vai facilitar algo para você, né? Seja uma questão... Olá, olá, Rose, olá, Neide. Que legal vocês darem uma passadinha aqui, neste horário. Se alguém vai facilitar algo para o outro, o que precisa? Vamos lá, uma coisa bem simples. Se eu for ensinar alguém a fazer arroz, bem simples o cotidiano, né? O que eu preciso para facilitar para alguém fazer arroz? Eu preciso estimular a pessoa a começar a fazer, né? Eu vou dar uma receita, eu vou começar a fazer. Se eu for enérgica com essa pessoa, ou se eu começar a criticar, ou tirar, ou desconfiar que ela não é capaz de fazer aquilo, né? Primeira coisa que um facilitador precisa é confiar que o sistema familiar do cliente que vem, né? Que o cliente vem representando todo um sistema familiar que tem todas as questões, todas as perguntas e respostas, né? Que precisa só de alguém que olha de fora, olhar, e de preferência não dê nenhum pitaco, que imagina você chegando na casa de alguém e falar, esse sofá está fora do ângulo, no feixuí, esse sofá deveria estar em tal parede, né, de frente para a janela, imagina. Né? Então, o facilitador ele vai entrar dentro de um sistema familiar através do cliente que vem e vai observar, ele precisa ter um tino de observação, né? Observar o que está acontecendo aqui. Então, para ser constelador, precisa ser uma pessoa que vai treinar isso, né? Dentro de um curso, o que eu observo, quais são os detalhes, como está a respiração aqui, o que essa pessoa tem de ouvir, né? Por exemplo, eu vou ensinar alguém a fazer arroz, eu preciso ouvir, ela já fez arroz alguma vez, ela já queimou arroz, ela já, ela já, ela sabe como que liga o fogão, eu preciso saber os detalhes para poder ajudar, né? Então, quando o cliente vem, eu preciso ser uma pessoa que tenha uma escuta mais atinada, né? Para poder entender o que aquele cliente está trazendo para qual é a dor dele, qual é a problemática dele, né? Então, isso vários profissionais têm, professor tem, gente, cabeleireiro tem, manicure tem. Quantas manicures e cabeleireiros ajudam só ouvindo, sem criticar, sem dar pitaco, poucos, mas tem vários que tem, não é? Então, uma outra coisa que é necessária, né, para quem quer ser constelador, é ter também uma percepção do todo. Começar a olhar. Às vezes o cliente está falando algo, mas parece que ele não fala com tanta verdade ou com tanta força, ou aquilo não é tão importante, ou aquilo é importante demais, ou ele está dando importância para algo que poderia ser diferente. Então ele começa a perceber, né? E quando a gente facilita uma constelação, a gente precisa perceber todos que estão envolvidos naquela constelação. Cada representante, o cliente, a maneira que ele fala dos pais, da família, se tem respeito, se não tem, né? E tem uma outra coisa, ele começa, quando ele vai também intuindo, ele precisa ter uma conexão com ele mesmo, uma validação da intuição dele. Né? Então, é só terapeuta e psicólogos que têm essa validação da intuição? Não todas as pessoas têm. Né? Num grau a mais ou a menos. Né? E essa percepção vai contribuindo para essa compreensão, né? E isso vai trazendo na compreensão o motivo da pessoa estar ali. Ou na compreensão de um representante de um pai, está olhando para o chão muitas vezes, que tem uns sinais, que isso são técnicas que são ensinadas num curso, que não cabe aqui agora, mas ela precisa
começar a ter uma intuição que, por exemplo, tal pessoa olha mais para o chão e não olha nos olhos, tem uma dificuldade ali, eu compreendo, parece que tem algo que é difícil. Então, essa sensibilidade que vai sendo desenvolvida, né, isso é inerente ao ser humano, só que muitas vezes não é treinado e nem estimulado, né? Então, se a pessoa traz isso, né, como uma ferramenta para ser constelador, ela já está aí com uma boa parte da caminhada, né? Ela precisa, lógico, ser instrumentada para ser constelador, mas ela já traz aí uma sensibilidade, né? Tem algo a mais, né, de trazer esse processo empático. Na constelação, quem é constelador, o processo empático não é só com o cliente que vem. Por exemplo, se o cliente vem falando mal dos pais, né, o processo do constelador aí, ele não é de pegar esse cliente no colo e falar, ah, coitadinho, você apanhava do seu pai e da sua mãe quando era criança, como seus pais são maldosos. Quando a gente toma esse partido do cliente que vem, e é muito sedutor, tem clientes que são sedutores, eles vêm assim, contando aos pouquinhos, e de repente ele conta, e ele fica olhando assim para ver se está te conquistando, para ver se você, né, vai pegá-lo no colo, né, emocionalmente. Então, essa percepção, né, e poder ampliar o olhar, não além do cliente, e olhar também para os pais de uma forma respeitosa e constelador, precisa ter, além dessas percepções, já vou falar daqui a pouco para vocês, né, ali, quando vem o cliente, está só um representante daquele sistema familiar. E aquele cliente, ele vem para uma constelação não só para poder resolver um problema dele. Percebe que eu falei algo vertical e horizontal? Ele vem para resolver uma questão que muitos daquele sistema talvez não conseguiram resolver. Então, precisa ter esse olhar além do cliente. Chegou o cliente, chegou o sistema todo. E se eu olhar para alguém do sistema com indiferença, a minha função de facilitar algo para alguém, alguém ali é um todo. Não, não tem só uma. Vocês já viram uma família de uma pessoa que não nasceu de ninguém? Não existe. Então, ele vem com um todo ali, todo mundo. Então, você precisa ampliar para todo o sistema familiar. E outra coisa que um constelador precisa ter é começar a desenvolver o amor pelo cliente. O cliente não é um cifrão, o cliente não é uma doença, você não é uma curandeira, você não é, né, o facilitador não é um curandeiro, facilitador não é um terapeuta que vai pegar a mãozinha ali, que eu vou falar sobre isso na quinta-feira, na live de quinta-feira, nesse mesmo horário. É diferente, né? O facilitador de constelação é muito diferente do terapeuta, não é um coaching que vai ajudar a pessoa a atravessar a ponte, é como se fosse acender uma luz num quarto escuro para aquela pessoa e naquele sistema familiar, né? Vai ajudar ela a enxergar. E nem o facilitador sabe o que vai acontecer na hora que acender aquela luz. Então, precisa ir com muita cautela, né? Então, além desse processo, né, de ter uma percepção, de ter uma intuição mais aguçada, ele precisa ter amor. E dentro desse escopo, desse guarda-chuva do amor, vem o respeito, vem essa maneira amorosa também de ouvir. O cliente é um porta-voz ali de todo o sistema familiar. Então, a gente vai prestar atenção naquele porta-voz, mas vai saber que cada um desse sistema fez o que pôde fazer, do jeito que pôde fazer. E, como o Bert fala, e nos provoca muito, ele vem fazendo, cada um faz por amor a alguém, mesmo que seja algo que nós julgamos como algo errado. Aí está outro papel do facilitador, sem críticas e sem julgamento. É fácil isso? Como que anda a nossa vida, né? Ah, Sheila, mas é inerente, a gente julga. Sim, todo mundo julga, eu julgo, eu vejo uma pessoa e falo, nossa, que pessoa legal. Nossa, ela parece ser muito boazinha. Nossa, fulano tem fisionomia de quem é muito bravo. Nossa, aquele ali, quando era criança, aprontou muito. Olha que fisionomia de levado ele tem. Né?
Isso é inerente ao ser humano. Mas no momento que você estiver diante do cliente, este lugar que você está ali, que você começa a entrar em ressonância, por isso eu falei aqui no início, né, de centrar, estar presente, porque ali nós não somos diferentes, não tem menor, não tem maior, né? Ao contrário, nós que estamos facilitando algo ali em 1, 2 horas para o cliente, e depois talvez a gente não veja mais essa pessoa, a gente tem que entrar como alguém que está servindo, né? Num papel muito importante, e precisamos ter essa consciência sempre. E se eu estou servindo e eu vou entrar um pouquinho naquele sistema e vou sair, eu preciso oferecer da melhor forma, de uma maneira humilde, olhando para todo aquele sistema familiar com uma grande potência. E se eles são os grandes, se eles são bons, se eles fazem tudo o que eles fizeram ali, foi por amor a alguém? Ah, mas meu pai bateu em... O cliente pode falar, meu pai bateu em mim porque ele amava alguém. Talvez ele tinha uma lealdade familiar com a violência familiar dele. Ou ele foi vítima e não conseguiu fazer diferente. Não são todos os seres humanos que conseguem fazer diferente daquilo que viveram na infância, na adolescência, ou às vezes que veio de muitos anos e muitas gerações sendo igual, né? É muito difícil quebrar algo que vem de uma lealdade profunda de um sistema familiar. E por isso nós precisamos ter esse olhar de respeito e de não julgamento para as pessoas. Neste lugar, né? Neste lugar de facilitador, julgamento não cabe. Ao contrário. O cliente vem falando mal de alguém do sistema dele, respira, imagina essa pessoa que ele está falando, coloca no seu coração e vai. Outra coisa que precisa ter como respeito, como indicativo para ser constelador. Se alguém quer ser constelador, o primeiro requisito, como está a sua relação com a família. Não precisa estar mil maravilhas, gente. Somos seres humanos. Até o Bert Helling foi reconciliando com os pais dele depois, lá já de muitos anos, de facilitar constelações familiares. Mas você precisa começar a pensar. Oi, Clemildes, minha querida. A gente precisa começar a pensar que eu tenho uma posição de filha dos meus pais. E isso significa que ser filha dos meus pais, eu não sou melhor do que eles. Eles fizeram o que puderam por mim. Eu não posso ser dependente deles. Eu não posso ficar julgando meus pais como fracos, como incapazes, como ou salvadora, né? Às vezes a gente fala assim, existe arrogância para com os pais, mas muitas vezes existe um, um posicionamento de salvador, né, dos pais. Eu sei, eu estive muito nesse papel e às vezes oscilo nele, mas de poder olhar e sempre voltar para esse lugar de filho. Porque se eu não respeito os meus pais e não considero o meu sistema familiar, como que eu vou servir o outro? Que exercício eu farei para que o outro possa ser alguém importante para mim? Como que eu vou amar o outro? Como que eu vou amar os pais dos outros? Percebe? Então, fazer esse reposicionamento na nossa vida ou manter esse bom relacionamento com os seus pais, com os nossos pais, contribui muito para que a gente possa ser um bom facilitador. Eu lembro, né, que a Sophie, em um dos seminários que eu fui, dela e do Bert, ela falava, sem amar a mãe, não existe o papel de facilitador. E sem amar o pai, a gente perde o impulso para isso, a gente não vai ter essa força para poder manter uma boa relação com os nossos clientes. Né? A força vem dos nossos pais. Então, muitos dos meus alunos, né, passaram por um processo doloroso, porque quando chega no módulo onde a gente fala dos pais, que fazemos movimentos sistêmicos, constelações,
né, lemos o livro, né, a apostila que já vem, né, com partes do livro do Bert falando sobre honrar pai e mãe, de concordar com o pai, concordar com, com a mãe, do jeito que eles são, não querer mudar os seus pais. É diferente isso. Quem está aqui é constelador, quem estudou comigo sabe disso, né? É diferente de concordar do que aceitar, de concordar do que querer ainda mudar, de ter piedade porque eles sentem dores na vida, né? Sentem dores físicas porque já estão idosos. É olhar para os pais com a grandeza que eles têm, né? Concordar com o sim que eles disseram à nossa vida. Né? Os pais biológicos, os pais adotivos que puderam cuidar, né? Diferente dos pais biológicos. Né? Então, esse reconciliar com o seu próprio sistema familiar precisa ser. E aí vocês vão percebendo por que não precisa ser terapeuta, né? Pode ser advogado, pode ser... Eu tenho alunos, já tive alunos médicos, no direito sistêmico, já tive biólogo, engenheiros, né? Porque vinham com essa sensibilidade e tinham essa sensibilidade na carreira que já tinha, mas quiseram servir à humanidade com algo a mais, né? De poder facilitar algumas questões que são de questões emocionais, questões afetivas, de questões de acreditar em si próprio, né? A constelação tem temas diversos, né? Quem está aqui sabe o quanto vem aí. Então, e trabalhando também essa maturidade emocional. Muitos de nós estamos vivendo na criança, né, em determinado, e muitas vezes na criança ferida, né, que muitas vezes a criança ferida está olhando lá para o passado ainda, está olhando ainda para as dores, está olhando para aquela mãe que não fez aquele mingau do jeito que eu queria, ela fez para o meu irmão, mas não fez para mim, né, que comprou aquele presente para uma irmã e não comprou o meu da cor que eu queria, ou do jeito que eu queria, né? A Neide está falando enfermeira, né? Pessoas que trabalham com educação. Gente, eu já, né? A Neide foi minha aluna também, né? Uma excelente consteladora. Então, assim, a gente precisa estar desenvolvendo essa sensibilidade, né? Ser assertivo, estar no adulto. Se nós ficamos muito na criança, né? Como que a gente vai tratar o cliente quando ele vem? Se o cliente também vem nesse estado criança, muitas vezes querendo colinho de mamãe, querendo colinho de papai, né? O facilitador ele tem que estar no adulto para poder perceber o outro e também perceber que o outro tem lá os seus direitos de estar na criança ferida, ou de ser, né, uma pessoa que vai tentar nos sabotar, contando uma história, né, se colocando como vítima muitas vezes, e perceber isso e ter um posicionamento para agir a favor não só dele, mas de todo um sistema familiar. Né? E, lógico, muitos consteladores, quando vão tomando, né, essa postura, vão percebendo algumas coisas na fala dos clientes. E isso vai fazendo com que a postura vai ficando empoderada, né? Ela está com problema de dinheiro, o problema é da mãe. E aí já vai tratando o cliente como se o cliente fosse menor. Nós podemos trabalhar 100 anos com constelação, mas essa postura do eu sei qual é o seu problema, eu resolvo para você, é algo também que não cabe no papel de constelador. Se você quer se sentir forte, grande, no papel profissional, não é como constelador que você terá essa satisfação. A satisfação do constelador é quando o cliente percebe qual é o ponto que faz ele sair daquele lugar que ele estava. O cliente perceber, deixar que o campo mórfico que vem numa constelação mostre para o cliente
o que ele precisa de essencial ali. O facilitador não precisa querer nada a mais nem a menos que o cliente. Por isso, eu sempre gosto e falo para os meus alunos, por favor, pergunte para os seus clientes o que ele quer constelar e o que ele quer da constelação. E por isso a escuta precisa estar aguçada, porque muitas vezes nós, por exemplo, a pessoa vem falar, meu marido quer separar de mim, e isso está me angustiando. E eu, como uma boa ajudante, não quero que um casamento se desmanche, né? E aí a cliente fala, a gente pergunta para ela, o que você quer desta constelação? Ela fala, eu quero ficar bem e leve comigo mesma, independente se vai ter separação ou não, porque eu estou me sentindo muito pesada, não estou dormindo, estou com insônia por esse motivo. Se eu escuto bem o que ela falou, eu não vou ter uma tendência de querer que a pessoa fique dentro do casamento, percebe? E eu vou deixar o campo do sistema familiar desta moça mostrar para ela o que é necessário para ela, sem eu interferir, sem eu querer a mais. O querer do constelador só atrapalha. O querer ajudar na constelação só atrapalha. Nem sempre a ajuda que eu quero, porque eu sou boazinha, eu quero ser terapeuta, eu quero ir para o céu, gente, eu quero ir para o céu, por isso que eu quero ser consteladora. Ó, minha filha, tá arriscado, não tem garantia nenhuma que você será uma boa pessoa sendo consteladora. Primeiro que são técnicas utilizadas há menos de 40 anos, e aqui no Brasil há 20 anos. Então, também precisa, para ser constelador, precisa ter muito discernimento, precisa ter coragem, né? Porque é algo inovador, algo novo. Eu acredito que daqui uns 30 anos, constelação vai ser como tomar café na padaria e comer pão com manteiga na padaria. As pessoas vão perceber que nós somos seres vibrantes, né, ressoantes, e quando tivermos um sintoma, ao invés de ir lá correr atrás de um profissional, a pessoa própria vai poder se perceber. Então, até isso, talvez a constelação será uma profissão temporária, mas eu, Sheila, acredito muito útil para a humanidade agora, porque é o momento das pessoas saírem de um mundo racional, cartesiano, e começarem a perceber que as questões são sistêmicas, e começar a perceber que nós temos ligações com o passado, com o presente, com o futuro, com tudo. Tudo, tudo, nada acontece sem ter uma ligação com alguém. E a constelação vem mostrando isso. Fulano, você está ligado ainda lá com a sua infância. Fulano, você está ligado lá com seu pai, com a sua mãe. Você está desonrando uma ordem de amor dentro de um sistema familiar. Por isso você não é um gerente tão legal assim. Por isso você não consegue manter as suas relações de uma maneira saudável, né? É algo que vem de uma forma tão certa, tão clara. E a constelação, né, ela não é nenhuma magia. Não adianta querer ser constelador achando que vai ser um astro. Vai ser alguém que serve outra vida. Né? A gente vai entrar lá no emaranhamento das vidas das pessoas e a gente precisa ter respeito. A gente não vai poder sair dali falando. Olha, no sistema familiar daquela pessoa tem um abortado, olha, tem um amante, olha, lá atrás teve alguém assassinado, porque todo o sistema familiar teve tudo isso, né? Eu sempre falei, desde as meus primeiros workshops, eu sempre gostava de colocar aquela árvore das gerações, né? Uma geração, eu, meus pais, avós, bisavós, triavós, tetravós, pentavós, não sei que lá que voz, até pentavós, né? E dá mais de 1 milhão de pessoas aí, mais de 20 mil pessoas. Imagina, 20 mil pessoas se alguém não fez nada fora da casinha, do quadrado, né? E se eles não fizessem nada fora do quadrado, talvez nós não precisaríamos estar aqui hoje, estaria tudo certinho.
já estariam evoluídos, não precisariam mais de descendentes, né? Então, este lugar do constelador também, né, de perceber que não tem nada no sistema do outro que não tem no nosso, né? Então, só por isso a gente precisa respeitar de igual para igual. Deixa eu ver se eu esqueci algo aqui, né, nessa questão. Então, essa maturidade emocional também é necessária. Tá, Sheila, eu tenho muita vontade de ser consteladora, eu ajudo muitas pessoas, eu sou muito bem vista, eu percebo né, que eu encaixo nesse perfil, né, mas eu ainda gosto de salvar as pessoas. Eu posso fazer um curso de constelação? Lógico, né? Lógico que pode, porque é neste curso que vai se trazendo também construindo junto de um grupo essa nova postura, né? Uma postura mais centrada, uma postura diferente de salvadora, né? Identificando mais a posição das outras pessoas. Para isso serve um curso, né? Para ser constelador familiar. Ah, e é uma jornada, né? Porque nós vamos conhecendo as ordens do amor. É muito interessante, né? Os alunos vão lendo os livros de constelação, vão falando assim: meu Deus, como é forte isso! Nossa, né? Um livro de constelação, eu falo, eu demoro muito para ler um livro de constelação, principalmente o Bert, ele tem uma linguagem mais, né, a tradução do alemão para o português, né, tem muitas palavras em alemão que não existem em português, né? E eu também adoro te ouvir, Clemildes. Essa tradução às vezes dificulta um pouco, né, a leitura do Bert, mas é uma leitura que a gente faz e para pensar na vida, vai no passado, vai lá nos relacionamentos, volta, pensa o que poderia ser diferente e fala, nossa, agora pode ser diferente. Né? Então, o curso vai trazendo elementos para que esta postura vá se construindo. Né? Eu até penso, né, às vezes algumas pessoas falam assim, mas todo profissional pode ser um constelador? Sim, desde que tenha essa postura. Mas ser psicólogo e terapeuta é melhor, é mais fácil? Eu digo, não. Eu lembro de um aluno meu, Célio, da primeira turma, da turma da Neide, que está aqui, ele é administrador, né, e trabalhava numa comunidade religiosa, ele e a esposa. E a esposa também era da área de contabilidade. Eles falavam, mas a gente pode ser um constelador? Não vai ser difícil. E eu vi ele facilitando constelações lindíssimas, profundas, né? Dando oportunidade, abrindo espaço para o campo morfogenético, do campo mórfico do cliente se manifestar. E só fazer a leitura e perceber o que o campo estava querendo dizer, que tal sintoma do corpo estava querendo dizer. E isso, muitas vezes, é o suficiente para que as pessoas possam ter um insight para o desenvolvimento dela, fazer esse reposicionamento, né? De perceber que faltava alguém ali no campo que foi olhado com amor e todo o sistema, não só aquele cliente, mas todo o sistema familiar, né, se fortalecer por isso. Né? E eu até falo, não é a profissão, né, de base que a pessoa tem que pode prejudicar ou favorecer. Eu já vi pessoas da área de terapia com dificuldade de ouvir, de respeitar, com dificuldade de se impor, né, deixando de ser manipulado pelo cliente, com dificuldade de perceber, ter essa sensibilidade, ter essa intuição, porque quer adivinhar o que está acontecendo na constelação, quer mostrar serviço na constelação. Não tem nada disso, não tem nada disso. Foi uma presença maravilhosa do Célio, né? E a Neide está colocando, foi uma presença maravilhosa no grupo da primeira turma, né? No processo que ele ofereceu, todo o processo da turma.
E é muito legal como a turma vai desenvolvendo juntos, né? Fica uma amizade super gostosa, por mais que já passou um tempo, né? As pessoas ficam ligadas, porque no curso são trabalhadas coisas íntimas, né? São transformadas coisas, e quando um se transforma no grupo de curso de constelação, todo grupo se transforma, todo grupo tem insight, todos acolhem, né? Tem um processo de empatia muito forte, de muita grandeza cada um, né, que vai fazendo aquele processo crescer e desenvolver e colaborando com a postura de cada um. Então, isso assim, é maravilhoso. Eu sou suspeita, mas assim, a cada turma que eu facilito, cada turma que eu troco, né, eu não falo que eu ofereço só não, que eu troco as experiências quanto constelação familiar, é um desenvolvimento imensurável, né? Eu não vou ficar muito tempo aqui nessa live, como eu disse para vocês, daqui a pouquinho eu abro a sala da turma 8, nós vamos fazer a terceira parte do módulo 9, onde a gente fala das evoluções das constelações, e eles já estão constelando um para os outros, é muito gostoso esse momento, né, de poder também estar ali no vazio, né, de fazer os movimentos sobre ouvidoria, trabalhar as suas crianças interiores, para fortalecer e deixar o adulto se potencializar, é muito gostoso. Eu vou fazer neste mês e no mês de agosto, toda terça e quinta-feira, neste horário, que é o horário que me cabe, vou falar sobre essa postura de ser constelador, o que é ser constelador. Na quinta-feira, às 17 horas, eu vou falar qual a diferença do profissional de constelação e o terapeuta e o coaching, que eu acho que pode ser bem interessante, né, fazer isso. Eu não sei se alguém que está aqui tem alguma pergunta também a fazer sobre o papel, a função do constelador, que logo será uma profissão legalizada, já tem todo o movimento em Brasília para isso, né? E é lógico que eu quero falar também, né? No mês de setembro, eu começo a turma 10 em constelação familiar, extensão universitária em constelação sistêmica familiar. Por que extensão universitária? Né? Quem faz o curso, que são 10 módulos, tem duas maneiras de participar do curso, para ser um constelador, né, que são 10 módulos, cada módulo tem 16 horas, e tem também a participação em workshops e também em estudos dirigidos, alguns acompanhados, e dá o total de horas de 250 horas, né? E recebe, além do certificado do Instituto Sheila Queridos, recebe também o certificado de uma faculdade que é reconhecida pelo MEC, e isso faz a diferença para as pessoas. Essa semana passada entreguei, já mandei pelo correio para os alunos distantes, é 100% online, acontece quinzenalmente, das 18h30 às 22h30, terças e quintas. Essa turma 10 será assim também, é um horário que passa rápido, a gente começa às 6h30, mas o pessoal consegue chegar nesse horário, né? E também obrigada, Neide, também todo um acompanhamento dos alunos, se precisar de algo fora do curso, tem esse acompanhamento. Estou começando agora também o movimento Cuidar. O que é o movimento Cuidar? O ano passado teve um boom, as pessoas falando sobre constelação. Eu falei, poxa, preciso cuidar dos meus alunos para que eles possam se posicionar diante de pessoas que possam vir falar e criticar sobre constelação, porque tudo tem crítica. E que bom, porque as críticas e julgamentos nesse sentido fazem crescer. E aí eu fiz alguns encontros com os meus alunos para fortalecimento de como se posicionar, né, diante de questionamentos sobre constelação familiar, postura sistêmica, visão sistêmica, né, que até depois disso foi se falado mais em visão sistêmica, postura sistêmica e falado menos o nome constelação familiar. E depois eu reformulei esses encontros e agora, né, estou oferecendo são 4 encontros de 3 horas, quinzenalmente, nas segundas-feiras, encontros abertos não só para os meus ex-alunos, mas que tem aí uma função de fortalecimento e alinhamento quanto a essa postura familiar, né, essa postura de constelador familiar, né?
e também de poder ter mais práticas e pensarmos em algo, em alguma necessidade a mais que tem. Se alguém tiver vontade, se tem algum constelador aqui, né, que quer se alinhar, quer se fortalecer junto de um grupo e poder conversar e facilitar constelações familiares um para os outros, né? É uma mentoria, né? Eu coloquei esse nome movimento cuidar do constelador, né? Mas é uma mentoria de fortalecimento aí também, de muitos cuidados. Amanhã eu estarei com o Fernando Abrão falando sobre visão sistêmica empresarial, e o tema de amanhã nosso é como nossos emaranhamentos podem interferir no nosso trabalho ou na nossa empresa. Será às 21 horas, pode ser bem legal também, se você puder participar, passar por lá. O Fernando Abrão tem uma vasta experiência neste ramo de visão sistêmica empresarial, que vale a pena você poder, né, participar também. Ninguém tem perguntas? Oi, Lucileia, Tânia, que legal vocês aqui, Rico, que legal. Estou encerrando aqui, então, espero ter passado o meu recadinho, espero que vocês tenham gostado. Estou disponível, estou aqui nas redes sociais, eu tenho o meu site, sheilaquerido.com, por enquanto, ele está para modificar, né? Estou remanejando aí o meu e-mail para ficar repaginado e ficar melhor aí para vocês navegarem nele. Eu agradeço, é um prazer poder trazer algumas informações e até amanhã. E quinta-feira, neste mesmo horário, às 17 horas, vamos falar aí sobre a diferença de um profissional de constelação familiar e um terapeuta. Um beijo, obrigada por vocês me acompanharem aqui e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau aqui também. Beijo.